Olá, meus irmãos e minhas irmãs, espero que todos estejam tendo um Feliz Natal, as celebrações de ontem, dia 24, e também hoje, que vocês possam celebrar o nascimento do Salvador e lembrarmos que a esperança nasceu, Deus se fez homem. E por isso eu quero trazer uma breve reflexão nesse dia, não apenas sobre o Natal, mas sobre aquilo que está por vir, um novo ano que se começa, e o Natal simboliza sim esse recomeço, essa nova história, esse novo nascimento, e pode também simbolizar para nós, nós termos uma reflexão interna para que eu e você possamos começar um novo ano com novas expectativas, decisões, a partir da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida com Deus, porque todo ano eu sei que você já está pensando que você precisa melhorar a sua vida com Deus, não é verdade? Todos nós somos assim. Por isso eu quero te trazer uma reflexão que tudo é espiritual. Você sabia que tudo é espiritual? Ou seja, não existe qualquer diferença naquilo que você faz em nome de Deus, ou você faz chamando de coisas de Deus, ou faz para Deus, ou as coisas ordinárias da vida. Às vezes nós vamos dividir como espiritual as coisas que são sobrenaturais, mas isso não é verdade. O natural não é o contrário do espiritual. O natural, ele está com o sobrenatural, mas o natural e o sobrenatural são parte daquilo que é espiritual, porque Deus age em todas as coisas, Deus interfere em todas as coisas, e o sobrenatural é a ação de Deus para modificar, para redimir o natural, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos criou nesse palco, nesse mundo, e a nossa interação, a nossa relação com Deus, o nosso fazer em nome de Deus, ele é natural. Portanto, o apóstolo Paulo, ele nos lembra na carta aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 3, verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que justamente no nascimento do Salvador, na vinda de Cristo, na redenção da obra de Cristo que nós recebemos na cruz e na ressurreição, nós temos uma nova história para viver. E para isso nós precisamos nos despir da maneira como encarávamos as coisas anteriormente, como o velho homem, o velho ser humano voltado para si mesmo. Mas como que eu sei que é um ser humano espiritual? O que é então a vida com Deus? Obviamente, a gente sabe que quando Paulo fala novo homem, ele fala a partir daquilo que Cristo fez, dessa boa notícia. Mas para entendermos o que é ser espiritual e o que eu e você temos que decidir começar e dar foco, prioridade nesse novo ano que começa em poucos dias, nós temos que voltar naquilo que Deus diz que nós fomos criados em Gênesis. Portanto, a espiritualidade, ela está voltada em três aspectos. No primeiro aspecto, da nossa vida com o próprio Deus, na nossa relação com o próprio Deus e o quanto que isso influencia as nossas relações interpessoais, ou seja, a nossa família, amigos e tudo aquilo que vivemos uns com os outros, e também o trabalho. O trabalho talvez seja a coisa ou aquilo que Deus criou, que nós mais não temos a compreensão da sua espiritualidade. E por isso, a primeira coisa que nós precisamos para um novo ano, para nos revestir do novo homem, é nos lembrar do fundamento da nossa vida com Deus, de Deus sendo a realidade de todas as coisas, o fundamento
de todas as coisas, aquele que nos regenerou. Então, a primeira coisa que você tem que decidir para esse novo ano é recomeçar, refocar ou começar aquilo que você nunca fez na sua atitude com Deus. Portanto, uma das coisas que nós precisamos entender é que sem Deus como o principal da equação, não existe qualquer vida espiritual ou qualquer maneira de nós vivermos de forma adequada as nossas relações em família, amizade e trabalho. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos para alguém. O problema é que o velho homem, ele fazia para quem? Para ele mesmo, para nós mesmos. Então, o trabalho, o casamento, as relações que nós temos, até mesmo com a igreja de Jesus, com as pessoas de Jesus, quando nós estamos pautados nesse velho homem, nós estamos nos relacionando para consumir as coisas, consumir as pessoas e nos aproveitar delas para termos alguma coisa. Então, agora nós precisamos resgatar aquilo que é verdadeiramente viver um ser espiritual, que não tem nada a ver, apenas com momentos de sobrenaturalidade, momentos de transcendência. Tudo isso é muito bom, mas eu quero te convidar a refletir para esse novo ano a espiritualidade nessas 3 esferas da vida, a partir do relacionamento com Deus. Primeiro, você mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo, e isso começa com o cuidado que você tem na sua relação com Deus, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, porque é a partir daí que você se torna saudável para ter uma relação de amor, de cuidado, de troca, de empatia com a sua família, com os seus amigos e com a sua igreja, porque Deus nos criou para fora, Deus nos criou como seu espelho, semelhantes a Ele nesse quesito de que nós recebemos poder, capacidade para cultivar as relações, as pessoas, para que o mundo, a sociedade, as relações possam espelhar a Deus. Como tem sido isso na sua vida? Você tem vivido relações que espelham, que glorificam a Deus, que dignificam as pessoas? Ou você continua vivendo para Deus, mas vivendo a família e o trabalho nas mesmas relações de outrora? É por isso que espiritualidade tem tudo a ver com a naturalidade das coisas, que é a maneira como você está vendo a sua família, os seus amigos e como essa relação se desempenha é fundamental para determinar o quão espiritual você é. Portanto, nesse novo ano, nós precisamos nos lembrar desse nascimento de Cristo, da intervenção de Deus na história e de que nunca é tarde para recomeçar. Portanto, você que olha e para e fala assim, puxa vida, eu tenho tanto para melhorar, ou talvez você hoje escuta essa mensagem e está um pouco assim, fala assim, Pipo, mas não tem jeito sim, porque Jesus nasceu, A boa nova está aí e o recomeço é possível, mas ele é possível não nessa relação dicotômica de uma busca transcendental, sobrenatural, espiritualoide, que faz com que a sua vida do dia a dia não esteja conectada com nada. Por quê? Porque você divide isso. Então vamos integrar novamente o ser humano e integrar que tudo é espiritual, para que o trabalho também tenha essa mesma relação. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se empenha, o dinheiro que você ganha, tudo aquilo que você empreende, tudo isso tem um fazer espiritual, uma relação espiritual, porque é espiritual, porque o trabalho foi criado por Deus. Mas como que esse trabalho foi criado? A forma que o ser humano, homem e mulher, foram criadas para se relacionarem com Deus, entre si mesmo e com a sociedade, com a cultura, com a criação, que é a maneira do espelhar a Deus. Então, trabalhar
segundo Deus é nada mais, nada menos do que adorar a Deus, é colocar a mão na massa em nome de Deus, para a glória de Deus, para que o resultado seja louvável, seja admirável, seja para a glória de Deus, no sentido de que Deus pode ser visto no resultado, na forma, em como isso foi feito. Ou seja, não é apenas o resultado que importa, mas o processo que vai levar ao resultado, porque os fins de Cristo, guarde isso, os fins de Cristo só podem ser alcançados pelos meios de Cristo. Você não consegue ter uma vida espiritual, glorificar a Deus, se o processo, se a caminhada, se a jornada não está embebida de Cristo, não está totalmente feita em nome de Cristo e pelo poder de Cristo. Porque nós não fazemos nada senão pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Portanto, eu quero que você repense a forma que você enxerga a sua vida e que você passe a perceber que você, no próximo ano, você não vai fazer nada para Deus. Como assim, Pipe? Pois é, você não vai fazer nada para Deus. Você vai refletir que eu estou dizendo que o que você faz e tudo o que você faz é Deus fazendo através, por meio da sua vida. Então, quando eu trabalho, se eu sou imagem e semelhança de Deus, resgatado pela obra de Cristo, recondicionado, redimido, essa espiritualidade desse novo homem que Paulo falou tem tudo a ver com o retorno a uma humanidade que foi criada por Deus, né? E que a gente aprende nessa relação de trabalho, né? De família, de forma de nos enxergar. Portanto, você vai pensar tudo aquilo que você faz e você vai entender como que Deus faz, para que você pare de tentar agradar a Deus fazendo alguma coisa, mas que você faça as coisas em nome de Deus, porque é Deus que está fazendo. Isso é algo que às vezes parece bobo, mas é muito importante para o nosso planejamento. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo na sua vida? Quais os dons e talentos que Deus te deu? E como que você então pode expressar, né, esse movimento de Deus, esse fazer de Deus na sua vida, pela sua vida e para os outros com a sua vida? Portanto, se você é médico, dono de casa, advogado, pastor, professor, seja qual for a sua profissão, o seu trabalho, se você é um empreendedor, você tem que entender que Deus que está fazendo. E o que Deus quer que você faça com o seu trabalho? Que você entenda o trabalho como adoração. Portanto, os valores que nós empenhamos no nosso trabalho, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira que eu enxergo o valor das pessoas, que eu distribuo o valor às pessoas, que eu dou feedback às pessoas, que eu potencializo as pessoas, que eu enxergo o lucro, que eu enxergo a equipe, que eu enxergo a vida, né, do meu negócio, do meu trabalho dentro do todo. Nós precisamos recondicionar isso na nossa cabeça. Por quê? Porque Deus está intervindo no mundo e nos chama para ser sal e luz neste mundo, nesse momento, nessa hora. Portanto, eu quero te convidar a repensar e a pensar um planejamento, né, totalmente espiritual para esse novo ano. Isso não quer dizer que você vá deixar de fazer o seu lazer, de cuidar do seu corpo, de cuidar do coração, de cuidar da família. Não quer dizer que você vai morar na igreja, servir em alguma área da igreja, por mais que isso tudo seja bom. Deve haver essa integração, essa vida holística, total, onde nós primeiramente vamos cuidar de nos voltar a Deus. Nos voltando a Deus, Deus irá cuidar do nosso coração, né?
de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, nós vamos pensar então naquilo que nós vamos fazer e cuidar dos nossos próximos, dos nossos íntimos, seja a nossa família, os nossos amigos e a nossa igreja. E a partir disso, como um time, como um exército, como que nós podemos viver, né, na esfera do trabalho, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, né, empenhando o nosso esforço, como que isso pode desembocar no bem da sociedade, no bem das pessoas, em trazer valor, dignidade, propósito, em resgatar sonhos, em resgatar pessoas, em apresentar um novo tipo de ser humano, que é isso que Paulo está dizendo aos Efésios, que nós somos uma nova humanidade. Então, se nós somos uma nova humanidade, nós temos que viver nesse novo jeito de ser, nesse novo homem, nesse novo ser humano. Mas esse novo é a redenção daquilo que Deus nos criou para ser. Eu quero te convidar então a ter nesses próximos dias um pensamento, né, de alvos, que você pense, né, aquilo que você quer, né, alcançar para o próximo ano, mas não como alvos separados. Você vai ter Jesus como centro da sua história, e a partir dele, né, nós vamos pensar esses alvos na minha vida com Deus, na minha vida, né, a partir de Deus, eu mesmo, ou seja, qual é o meu próprio cuidado, me cuidar, me liderar. Então, a minha relação familiar, de amizade, e a minha relação de igreja, né, de comunidade, e então a minha relação de trabalho. Ou seja, nós não vamos dividir em vários grupos, em várias áreas. Nós vamos pensar nisso como um círculo que tem o âmago Jesus e vai então explodindo para alcançar, para chegar em algum lugar. E eu quero te convidar então, nesse Natal, a pensar sobre a sua nova espiritualidade, que não tem nada a ver somente com as sensações sobrenaturais, por mais que elas sejam reais e aconteçam primordialmente para mudar o nosso mundo, a nossa história, nessas esferas. Nossa esfera do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento interpessoal e o nosso relacionamento de trabalho. Por isso, eu quero orar com você nessa hora, seja qual for o tempo que você esteja assistindo esse vídeo, e deixar também um convite para você ler a Bíblia comigo no ano de 2023. Na descrição dessa pregação, dessa reflexão, desse vídeo, você terá um link do nosso grupo do WhatsApp. E se você tem dificuldade em ler a Bíblia, você vai entrar nesse grupo, sendo da Ponte, e nós vamos ler um capítulo da Bíblia por dia, iniciando pelo livro de Lucas, depois Atos, e aí no grupo eu vou dando a sequência. E eu vou comentando todo dia e recebendo também informações, perguntas de vocês. Mas se você já tem uma vida espiritual um pouco mais madura, avançada, eu quero te desafiar a não participar do meu grupo, mas a criar um grupo com 5 pessoas, onde você também vai levá-las a ler a Bíblia, pessoas que têm a mesma dificuldade daquelas que eu vou estar com elas, de nós levarmos as pessoas a viver essa espiritualidade, a se revestir do novo ser humano, e a gente sabe que é a palavra de Deus que transforma. Então, vai lá, clica nesse link, entra no grupo, manda mensagem para mim. Lembrando também que no dia 1º nós temos a nossa reunião aqui no prédio da Ponte às 19 horas. Eu te espero aqui para iniciarmos o ano com toda força, com todo louvor e entregando a Deus mais uma vez tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, e também lembrar você que é membro da nossa igreja, aqui embaixo vai aparecer, né, o código
o nosso Pix e agradecer por um ano de 2022 de extrema generosidade e dizer que eu conto com você para que 2023 a comunidade, a Ponte, seja ainda mais generosa. Lembrando que nós estamos na campanha Seja Rico do nosso orçamento social, já estamos quase lá na nossa meta de R$180 mil. Hoje provavelmente nós já estamos em R$120 mil e você que quer participar dessa campanha, você vai fazer um Pix agora também com 1 centavo no final para que os nossos projetos sociais, que nesse novo ano sobem de número, alcançam mais pessoas, para que você também seja parte disso com aquilo que Deus tem te dado por meio da sua adoração, ou seja, por meio do seu trabalho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de participar dessa ceia de Natal, de lembrarmos, de rememorarmos, de termos a certeza de que o Senhor interveio na nossa história, enviando o seu Filho por nós e para nós. Por isso eu oro por cada irmão, por cada irmã que estão agora ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo, seja no dia 25 ou quando eles forem dar o play. Que eles possam ser, Deus, animados, confrontados, confirmados, que eles possam entender que eles podem recomeçar e que a gente possa servir uns aos outros e sermos cada vez mais espirituais, revestindo da nossa nova humanidade, lembrando da nossa relação com o Senhor, da nossa relação uns com os outros e da nossa relação de trabalho, que é a nossa adoração, o cultivar, né, o entregar, o viver para Deus e espelhando Deus, né, em tudo aquilo que fazemos. Que a gente possa deixar para trás, né, toda dicotomia da vida, toda divisão, que a gente possa planejar, enxergar o Senhor sendo o princípio da realidade, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que a gente leve isso no coração. É que eu te peço, abençoando cada família, cada pessoa, Senhor, Senhora, adolescente, adulto, jovem, todos aqueles que me escutam, sendo da nossa igreja, da Ponte ou de onde eles estiverem. Em nome de Jesus nós oramos, todo o povo de Deus disse amém. Se você ouviu esse vídeo e de alguma maneira você está afastado da relação, né, com a igreja ou com o corpo de Cristo, eu quero te convidar. Se você é de Belo Horizonte, a estar junto com a gente aqui na Ponte Belo Horizonte, e se você não é de Belo Horizonte, procura a igreja mais saudável próxima da sua casa, ok? Deus te abençoe, Feliz Natal!